Já fiz muitas conexões erradas que me custaram caro. Né? Não só perder a paz, perder dinheiro, porque realmente o foco às vezes estava só no dinheiro. Qual foi o tombo que você tomou, que você deve ter tomado, deve ter tido dificuldades, como eu tive, acho que todo empreendedor tem, que mais te ensinou, que mais pode gerar aqui para as pessoas que estão assistindo uma direção, uma visão. Talvez eles não precisem errar. Eu estava na Avenida Brasil sem dinheiro, naquele dia sem dinheiro mesmo, sem dinheiro na carteira, sem dinheiro no banco. Fui ligar para minha esposa, saldo insuficiente. O carro estava na reserva. Se você fosse falar hoje para alguém que ainda não descobriu esse network com propósito, que ainda quer sentar na mesa por dinheiro, lá no seu interior quer sentar na mesa por dinheiro, ainda não entendeu o principal propósito, como você falaria para ela buscar o network com propósito? Como que ela pode achar? Seja bem-vindo ao Evercast. Hoje eu trouxe um cara que não fala só de network. Ele vive isso há mais de 20 anos. Edinho Milanese é fundador da Expo Construindo, uma das maiores feiras de construção civil do Brasil, voltada para o consumidor final e idealizador da chave do network. Já conectou mais de 200 mil pessoas e movimentou mais de 500 milhões de negócios através de eventos. E a conversa hoje não é só sobre conhecer gente, é sobre construir relacionamentos que geram valor. Mas antes de começar, uma história rápida. Eu já vi muitos empresários bons travarem, não por falta de competência, mas por estarem sozinhos e sem direção clara do que realmente constrói influência. Por isso, nesse episódio, eu liberei um e-book dos nossos 7 montes da influência do brand aqui da EveryPub. É um mapa prático para você enxergar onde a sua marca precisa crescer e onde você está perdendo força sem perceber. Se você quer construir algo que dure, está na descrição do vídeo. Agora, vamos pro bate-papo. Edinho, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Maravilha. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado por essa conexão, por esse bate-papo que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, nos fortalecer nosso relacionamento. Espero que seja bom para as pessoas também que estão assistindo. Sensacional. Edinho, vamos começar daquele jeito. Maravilha. Quem é o Edinho? Edinho Milanese, sou natural de Lins, interior de São Paulo, né? Filho do Ederson e da Mara, filho de comerciante. Comecei muito cedo, né? Trabalhar com vendas, ter contato com pessoas. Sou casado com a Camille, né? Desde 2006. Esse ano completamos 20 anos de casado. Sou pai do João Pedro, da Marina e do Rafael, que são fruto desse relacionamento. Né, que realmente é um dos melhores networks que eu tive na minha vida, que foi conhecer a minha esposa lá em São Paulo e hoje moro em Cascavel através desse relacionamento que deram os bons frutos para nós também. Então, sou um cara empreendedor, um cara criativo, um cara que fico sempre buscando algo novo e tem como princípio hoje realmente buscar relacionamentos, né, se conectar com pessoas, afinal de contas o mundo dos negócios acontece através dos relacionamentos, mas mais importante hoje do que se conectar é se conectar com propósito. Legal, legal. Você falou se conectar com um propósito. E o que você atribui a ser uma conexão com um propósito no mundo dos negócios? Perfeito, Murilo. Eu realmente, igual você falou, né, há mais de 20 anos trabalhando, né, conectando pessoas através dos nossos eventos, já fiz muitas conexões erradas que me custaram caro. Né? Não só perder a paz, perder dinheiro, porque realmente o foco às vezes estava só no dinheiro. Né? Então, buscar conexões com propósito é buscar conexões que são baseadas realmente na palavra de Deus. Né, o entendimento da palavra, conexões que realmente vão agregar pessoas que vão te levar para o próximo nível, que estejam pelo menos indo ou voltando de onde você quer chegar. E muitas vezes a gente, pela ânsia de se conectar com pessoas, estamos frequentando lugares e ambientes errados e fatalmente esses resultados vão ser comprometidos também por esse relacionamento. Então hoje o nosso objetivo é se conectar com pessoas com propósito, que estejam alinhados realmente na palavra de Deus, que é onde a gente está pautado hoje, pelo menos desse último ano, né? Onde nós tivemos uma transformação, onde eu fui para o Legendários, voltei, né, se batizamos, eu, minha esposa, meu filho. Então, hoje, realmente, com a clareza na palavra de Deus, as nossas conexões, a nossa conexão aqui é fruto disso. Né? Nós conhecemos aí um pouco tempo, mas já avançamos realmente, por quê? Porque são conexões que vêm do alto. Então, quando essas conexões acontecem, geralmente elas fluem de uma maneira muito fácil. Né? Geralmente, aquela conexão que você precisa forçar, é como se eu estivesse calçando 41 e colocando um calçado 35. Não vai dar certo. E você muitas vezes tenta colocar esse calçado, vai te machucar, vai fazer bolha, porque não são conexões realmente preparadas por Deus. Então hoje eu estou muito contente com esse bate-papo, porque eu sei que
esse momento foi preparado por Deus e já é fruto do nosso relacionamento. Muito bom, muito bom. Uma pergunta que eu tenho para te fazer agora, se você pudesse explicar para as pessoas, né? Você falou agora sobre a questão de nós termos mudado de vida e descoberto um novo network, que é esse network com propósito. Certo. Se você fosse falar hoje para alguém que ainda não descobriu esse network com propósito, que ainda quer sentar na mesa por dinheiro, lá no seu interior, quer sentar na mesa por dinheiro, ainda não entendeu o principal propósito, como você falaria para ela buscar o network com propósito? Como que ela pode achar esse network? Realmente, buscar realmente uma aproximação, independente da sua religião, uma conexão com Deus, né? Ele nos conhece desde a nossa criação, então ele sabe realmente para onde nós estamos indo e conhece até o nosso final. Então as conexões que vêm do alto, geralmente, elas são umas conexões que fluem de maneira... Eu já fiz muita conexão na horizontal, né, e realmente não fluiu, né, são relacionamentos que trouxe desgaste. E eram pessoas, talvez, que no mundo elas eram extremamente influentes, então, né? por exemplo, eu por uma fase da minha vida frequentei muito o clube da quarta, clube da quinta, clube da terça, clube não sei do que, sabe? Então realmente era relacionamento vazio, onde a gente ia lá uma vez por semana, né? Às vezes bebia, falava de coisas que não edificava, voltava semana que vem de novo, então você está dando boa parte do seu tempo para esse tipo de relacionamento. E quando você decide realmente, né, você conhece Jesus, e você tem entendimento da palavra, você não consegue mais conviver nesses ambientes. Nada contra as pessoas que estão lá ainda, sabe que são fases, né? Espero que no momento o Espírito Santo toque a pessoa também, mas são relacionamentos vazios onde você vai toda semana buscar algo que não vai ser preenchido, entendeu? Esse vazio que as pessoas querem buscar às vezes em casa, em carro, em negócio, enfim, não vai ser preenchido só com o Espírito Santo. E hoje nós temos esse entendimento, por isso nós buscamos se conectar com pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito. Não é fácil, porque as pessoas muitas vezes não entendem, né? Pô, é dinheiro de um jeito, tá diferente agora, não liga mais, não passa aqui, eu convido, não vai. Por quê? Porque realmente Deus mudou, né, a nossa estação e às vezes a pessoa ela quer continuar naquela estação. Então, quando você muda a frequência de AM para FM, você não consegue mais ouvir AM, né? E assim por diante. É isso aí. Muito bom. E uma coisa agora, pegando todo esse insight da conversa, qual a importância da família no network? Com certeza. De alguma forma. Por exemplo, né? Então a nossa família hoje, né, nós que somos casados, passa a ser realmente a nossa esposa e nossos filhos. E é o primeiro network que nós acordamos, né? Então se você não consegue se relacionar hoje com a sua esposa, se você não tem um relacionamento com os seus filhos que vivem dentro da sua casa, dificilmente você vai ter um relacionamento fora, né? E às vezes a pessoa sai de casa, né? Às vezes não dá um bom dia para a esposa, não toma um café junto, não tem um momento de comunhão, não tem um network com o filho, né? Mas sai de casa para conversar com gente, faz 10 reuniões se for precisa para fechar negócio, mas não tem pelo menos uma hora de qualidade com o seu filho. Então não consegue desenvolver relacionamento. Porque você pode às vezes conviver na mesma casa com as mesmas pessoas e não conhecer as pessoas, que é o que a gente vê muito hoje. Às vezes o marido sai trabalhar, a esposa também chega em casa, todo mundo fica no celular, não conhece nem os filhos ali, e eles estão sendo realmente educados e manipulados por uma tela de celular, né, ou pela pessoa que cuida do seu filho lá enquanto está trabalhando, ou pelos amigos da rua. Então, o nosso desafio realmente é desenvolver relacionamento dentro de casa, né, para que você possa realmente poder desenvolver fora também. Então, acho que essa ordem tem que ser bem alinhada, né? Nós hoje se conectamos com Deus no primeiro momento, né? Então a gente realmente dedica a nossa primeira hora do dia, né, para o devocional, para ler a palavra, né? Ali muitas vezes já está o nosso direcionamento do nosso dia, clareza para onde a gente tem que ir, né? E automaticamente a gente se relaciona. Então a gente tem um momento de comunhão, a gente toma um café junto, né? Então a gente conversa, as orações também. Então acho que essa conexão no lar é fundamental para que possa conectar com outras pessoas, né? Legal. Muito bom. Falando de negócio agora, específico, qual foi a decisão que mais mudou a tua vida em negócios? Uma decisão assim que escancaradamente mudou tudo. Eu acho que não, igual nós conversamos, né, um pouco em off ali, realmente romper, sabe, empreender. Eu acho que foi realmente, sabe, eu vim de Lins para Cascavel, né, por causa da minha namorada na época, Camille. Então eu vim lá com um golzinho quadrado, com R$500 na carteira e com a certeza que aqui a gente ia construir alguma coisa. E desde que eu vim para cá, sempre eu estava empreendendo. Então eu já vendi material de limpeza, já vendi lingerie nos bairros, já vendi comunicação visual, né? Até Legal. Que eu cheguei realmente ali no caso da Expo Construindo, que hoje é o nosso principal negócio, mas basicamente, dependendo do negócio, se for a chave network, a Expo Construindo, o principal, a virada de chave realmente é você destravar nos seus relacionamentos, sabe? Você não ter medo realmente de visitar um cliente, de pegar um telefone, mandar uma mensagem, porque comunicação é isso, network é isso, todo mundo faz network, só que às vezes a pessoa faz de forma não intencional, né? ou de forma não racional. Mas hoje, se você recebe um WhatsApp e responde alguém, é um network que você está fazendo, né? Se você recebe um WhatsApp e não faz uma resposta, é um network também negativo, entendeu? Se você ali recebe um direct e não responde, é uma forma também negativa de network. Então, nós estamos relacionando o tempo todo. Tem pessoas que fazem de forma intencional e eu tive essa clareza.
né, que hoje não existe. Hoje, o que Jesus fez mais importante na Terra, nessa passagem que ele teve, foi se relacionar com pessoas. Porque o resto de tudo ele nem precisava estar aqui para fazer. Então, hoje, se nós aprendemos isso, nós queremos se relacionar com as pessoas. Mas a gente tem que buscar um relacionamento que esteja alinhado com o nosso propósito. Porque se você quer ir, vamos supor, para Camboriú, e você se encontra com uma pessoa que quer ir para outro lugar, você vai estar afastando do seu propósito, entendeu? Não? Então, quando você encontra alguém que está indo para o mesmo caminho, você pode pegar uma carona, você pode dividir despesas, você pode ir de avião com essa pessoa, mas o destino é o mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje por causa disso, sabe? Porque a gente, às vezes, quer se conectar com muita gente, e quando vê, nós estamos pegando entrando num trem que não sabe para onde que está indo, então você vai perder. Então, se você não sabe para onde você está indo, desce na próxima estação, entendeu? Porque senão o prejuízo vai ser maior lá na frente também, para você poder ter que voltar todo esse caminho errado que você percorreu ali. Interessante. Me veio uma pergunta na cabeça, com o enredo dessa história. Alguém financeiramente com menos dinheiro encontra alguém com muito mais dinheiro. Você acha que automaticamente esse network vai enriquecer essa pessoa que tem menos dinheiro? Só pelo fato da pessoa ter dinheiro, não. O que você pode fazer é sentar na mesa dessas pessoas, realmente, e servir essas pessoas, né? Porque geralmente essas pessoas que, né, a gente ouve muito podcast, os caras que hoje são bilionários, eles não vieram de herança, entendeu? Eles vieram também de baixo. Trabalho. Né? Então eles também entendem que em algum momento eles foram servidos por alguém também. Então o objetivo do network, Jesus já fazia isso. Se você quiser ser grande, serve primeiro. E as pessoas não querem servir. Entendeu? Elas querem já sentar numa mesa, levar alguma coisa que está na mesa. Por exemplo, eu sentei nessa mesa aqui, certo? Eu não trouxe nada. Agora eu vou pegar essa água e já quero levar embora para casa. Então, o certo é ter trazido mais uma água aqui. Então, nós teremos 2 águas para tomar e não só uma. Então, o desafio é você servir as pessoas. As pessoas querem sacar sem depositar. E não existe isso aí, entendeu? No relacionamento é a mesma coisa. Sacar sem depositar. Né? Muito interessante. E tudo é energia, por exemplo, aqui. Né? Por exemplo, eu estou com o iPhone aqui, você está com o iPhone novo. Aqui tem um monte de tecnologia. Nós temos aplicativo de banco aqui, nós temos WhatsApp, Instagram, um monte de tecnologia. Mas sem energia isso aqui não funciona. E às vezes no relacionamento, você está precisando carregar esse telefone para que você possa usar a funcionalidade dele e você vai com o seu fio naquela tomada e a pessoa não tem carga, entendeu? E você tenta colocar a sua tomada para que você possa usar tudo que você tem a favor e a carga lá não está funcionando. Isso acontece no relacionamento. Você se aproxima de pessoas que não têm energia para compartilhar com você. Da mesma forma pode acontecer o inverso. A tomada está gerando energia, mas o seu fio não está. E você também fica ali o tempo todo conectado com a pessoa, mas quando você volta para casa, está com menos energia do que você conectou com a pessoa. Então é importante a gente ter essa clareza, que tudo é energia. Então nós estamos aqui hoje porque a nossa energia está fluindo. Eu tenho um fio, você tem uma energia, nós vamos trocando e nós vamos crescendo. A partir do momento que eu só colocar o fio e você não tiver energia de volta, essa conexão ela acaba. Só tá... Até foi a frase ali, né? Você só tá querendo... Então, o maior desafio hoje da vida do network não é você se conectar, é você aprender a se desconectar das pessoas. Tem uma frase da chave network, né? Que tem lá, né? Antes de ser servido, você precisa servir. Isso eu achei muito legal. Então, aprenda você que mais importante do que você se conectar é se desconectar. Como? Cara, tem pessoas lá do seu passado, entendeu? Que você às vezes conviveu numa determinada situação que não faz mais parte da sua vida. Você tem dificuldade de largar essas pessoas, sabe? Né? Isso aí pode estar no âmbito familiar, tem pessoas que atrasam o seu lado. Se souber para onde você está indo, ela vai atrapalhar, ela vai, entendeu? A inveja, tem muita coisa. Então, no relacionamento é muito importante ter esse cuidado. Né? Então, você pode ter certeza, se em algum momento você se desconectou de algumas pessoas, foi porque às vezes de algum lado não estava vindo mais energia. Entendeu? Então, o que vai manter o nosso relacionamento ativo daqui para frente não é o que nós fazemos daqui para trás, é o que nós vamos fazer daqui para frente, é uma construção. Você coloca um tijolo, eu coloco um tijolo. O podcast, você me chamar para vir aqui, você está colocando um tijolo nessa obra. Eu vim e estou colocando um tijolo. E assim nós vamos construir nossa casa, entendeu? Tem situações que você tem o terreno, você coloca um tijolo, a pessoa coloca um tijolo, você coloca um, ela não coloca, você coloca, ela não coloca. E além dela não colocar, ela vai e pega o tijolo que você colocou. Então, com o tempo, a casa não sobe, a obra não anda, entendeu? Então, o relacionamento não flui. Um tá colocando energia, o outro tá tirando, aquilo fica estagnado. Sensacional. E aí, uma pergunta legal. Aqui nós temos alguns cases, algumas direções, umas visões legais do que é network com propósito. Mas agora, falando da tua vida, qual foi o tombo que você tomou, que você deve ter tomado, deve ter tido dificuldades, como eu tive, acho que todo empreendedor tem, que mais te ensinou, que mais pode gerar aqui para as pessoas que estão assistindo uma direção, uma visão. Talvez eles não precisem errar esse mesmo erro. Então, assim, desses erros que eu vou contar um pouco, o que eu aprendi de fato foi que o maior ativo nosso está no relacionamento com as pessoas, entendeu? Porque eu sentei aqui para conversar com você, em nenhum momento eu entrei na sua conta para ver quanto você tem no banco, nem você entrou na minha, entendeu? O que fez a gente sentar nessa mesa foi o relacionamento que nós criamos nesse intervalo de tempo.
entendeu? Então, muitas vezes, porque as pessoas falam, ele quebrou 10 vezes, quebrou 5 vezes, é muito relativo isso, né? Às vezes o CNPJ pode quebrar, mas o CPF não, porque a sua cabeça é muito boa. Entendeu? Às vezes você fez uma escolha errada, às vezes você buscou um caminho que você não buscou um direcionamento, como aconteceu comigo também, às vezes é entrar em sociedade errada, entendeu? Não pedindo direcionamento de Deus, ser muito impulsivo, às vezes eu sou muito criativo, então lá atrás, né? Às vezes, faz as coisas sem muito pensar no prós e nos contras, entendeu? Mas, por exemplo, quando a Expo Construindo surgiu, então eu tinha um portal na internet, que era o Portal Construindo, né? E eu fiquei mais ou menos um ano vendendo publicidade no portal. E daí em 2015, né, eu estava com o João pequeno, com 3 anos, eu estava na Avenida Brasil sem dinheiro, naquele dia sem dinheiro mesmo, sem dinheiro na carteira, sem dinheiro no banco. Fui ligar para minha esposa, saldo insuficiente. O carro estava na reserva. E eu entrei no centro de convenções e falei para a pessoa, eu preciso fazer uma feira aqui, como é que funciona? Para quando você quer fazer? Isso era em fevereiro de 2015. Eu falei, eu quero fazer em julho, mas do ano que vem, eu falei, não, desse ano. Imagina, eu já faço a feira, com um ano de antecedência não é fácil. E eu perguntei quanto que era para fazer o evento lá. Aí ela fez as contas e falou, fica R$38 mil o aluguel para fazer esse primeiro evento. Cara, e assim, naquela época eu estava sem dinheiro, 38 mil era muito dinheiro. E eu lembro que eu passei os documentos e voltei para casa com 38 mil reais de boleto, né, e um sonho para fazer. E eu falei para minha esposa, nós vamos fazer uma feira. Como é que vai ser? Não sei. E eu lembro que eu até quebrei o cofrinho do João, peguei umas moedas, abasteci o carro e fui num cliente que eu tinha do portal, sabe? Até fui lá no Valdecir da Granimar. E falei, Valdecir, vou fazer uma feira, como é que vai ser, Edinho? Cara, a ideia é levar clientes para que possa encontrar vocês aqui, né? E fazer venda. E ele falou, eu tô dentro. E ali foi a primeira venda que eu fiz, sabe? Então, assim, mesmo sem recursos, sem dinheiro, o que eu tinha de mais ativo estava nas pessoas. Né? E assim depois a feira cresceu, depois veio a pandemia, nós realmente perdemos bastante dinheiro e tempo, né? Mas eu percebi que o meu maior negócio não está na Expo Construindo, não está na chave, está realmente nas pessoas. Então, se você consegue manter um relacionamento, você sempre vai sair de situações. Porque você pode pegar tudo, pode tirar tudo que eu tenho hoje, entendeu? Feira, chave e tal, cara, eu tenho os contatos aqui. Então, em poucos contatos, eu faço de novo. Agora, fazendo uma relação que a gente dá uma continuidade na conversa. Aí, quando começa o ponto de virada teu, nesse momento vamos falar financeiro, mas financeiro, se possível, com visões de propósito junto. Acho que realmente não faz muito tempo, sabe? Igual eu falei pra você, né? Eu fui um cara muito tranquilo também, fui muito bem criado, muito bem educado. Só que eu tive esse direcionamento realmente de Deus faz pouco tempo, sabe? Faz um ano e pouco praticamente, né? Que eu fui pro Legendários, a gente voltou, se batizamos, né? Então, que eu tive realmente a clareza da palavra. Então, isso, né? Praticamente assim, o Espírito Santo, ele vai te direcionando nos relacionamentos. Então, eu me afastei de muita gente mesmo, sabe? Pessoas que eu quero do meu convívio próximo, que a gente fala pouco, por quê? Porque não está alinhado com o nosso propósito. E está tudo certo. Então, a virada de chave realmente foi você, pelo menos no meu caso, se conectar na fonte. Sabe? Realmente ter o direcionamento, ter a clareza para onde que eu tenho que ir, para onde que eu não devo ir. Porque muitas vezes os buracos que eu entrei foi por falta de direcionamento, por falta de obediência. Né? Porque às vezes a gente ouve a voz de Deus ali, mas você não executa. Até tem a passagem da pesca milagrosa, né? Então, assim, o Pedro estava cansado realmente porque pescou a noite inteira, né? E Jesus fala, volta e pesque, né? Joga para águas profundas. Ele falou, não, mestre, eu pesquei a noite inteira e não. Joga mais uma vez. E ele teve uma pesca milagrosa. Então, muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus, mas não estamos sendo obedientes. Então, você passa, às vezes, uma vida jogando na rede para o lado errado. Entendeu? Você fadigando, cansando, pescando pouco, né? Não tendo, de fato, resultado. E quando você busca esse direcionamento, às vezes numa jogada de rede, você pesca que você não pescou uma vida inteira. Né? Então, isso que tem acontecido na minha vida principalmente. Né? A gente vê bastante player também do mercado hoje que tem essa visão também, né? Que o cara só buscava o dinheiro. Mas quando você atrela realmente com o entendimento da palavra, você começa a se conectar e Deus ele vai nos aproximando de pessoas novas. Então, eu falo para cada pessoa, às vezes, que se afastou por algum momento, Deus apresenta 10 novas pessoas, sabe? Porque né, o propósito de Deus ele vai se cumprir na nossa vida. Então, quanto mais rápido a gente tiver esse entendimento, mais rápido ele vai se cumprir também. Sensacional. Então, acho que essa virada de chave foi realmente eu buscar a Deus, né, da forma que nós estamos buscando. Ter esse entendimento não é fácil. Quando você começa a caminhar com Deus, realmente as coisas parecem que ficam mais difíceis. Mas não é, porque às vezes, muitas vezes você quer fazer do seu jeito. Você está há 30, 40 anos fazendo da mesma maneira. E Deus, para ele entrar, ele vai consertar tudo. Ele não aceita bagunça, entendeu? Então, você tem que chegar a resolver as coisas que estavam erradas. Então, esse processo é doloroso no início, mas com certeza depois vem os frutos também. Sensacional. E se você pudesse resumir em uma palavra esse contexto todo, qual seria? De qual você fala? Essa relação
de como que eu posso ter uma visão alinhada com Deus, né? Eu acho que buscar intimidade com Deus. Intimidade. Entendeu? Porque network é intimidade, que eu posso conviver com você aqui 10 anos trabalhando no mesmo lugar e às vezes não te conhecer. Não saber que time você torce, que comida você gosta, conhecer do seu passado, se você é casado, se você tem filho. Eu posso conviver aqui, simplesmente vir executar meu trabalho e ir para casa. Então a intimidade faz você ter relacionamento, não é o contrário. Sensacional. As pessoas elas querem se aproximar por interesse, entendeu? Para tentar, vou vender lá para o Edinho porque vou me conectar com um monte de empresário, mas às vezes não busca gerar intimidade. Né? E assim é com o casal, por exemplo. Eu com 20 anos de casado, nós passamos por tudo que um casal pode passar. Então nós passamos por dificuldade financeira, nós passamos por problema de saúde, nós passamos por perca de filho na família. Então esses desafios que nós crescemos juntos fez que a gente se fortalecesse. E relacionamento é isso. Hoje está muito assim, você fala uma coisa que não me gosta, eu já vou lá e já cancelo você, não quero mais falar com você. Então como se fosse um Big Brother hoje ter os relacionamentos, né? Então as pessoas se juntam aqui, te excluem, acabou, né? Então tem que ter esse cuidado, mas também tem que ter essa clareza. Né, que a intimidade é o que vai fazer a gente avançar nos relacionamentos, não é o inverso, né? Eu posso conhecer você 10 anos e não ser seu amigo, eu posso conhecer um mês e ter uma intimidade com você que eu posso te qualificar como amigo. Sensacional. Isso me traz uma direção que é muito interessante, que acredito que você falou sobre essa direção de, às vezes, ter pessoas que eram do seu ciclo e você acabou saindo, né? Não estar mais com essas pessoas. Mas tem muito mais a ver com sair por um tempo para, quem sabe, eles virem a tua mudança, a tua direção, do que você está sendo alguém que, olha, não quero mais me relacionar com essas pessoas. Talvez elas sejam, inclusive, o motivo das tuas orações, né? Então é para esclarecer esse ponto também. Porque tem pessoas que realmente, assim, às vezes estão próximos da gente, mas não vibram com as nossas vitórias, sabe? A gente tem que ter essa clareza também, né? Então isso aí tudo é energia. Então nós temos que saber quem que são os amigos realmente íntimos, quem que você vai trazer para dentro de casa, quem que você vai se abrir seu coração, quem que você vai contar às vezes uma fraqueza, porque são pessoas que às vezes no momento que elas tiverem, entendeu, com alguma coisa contra você, ela vai usar isso a favor dela, né? Então a gente tem que cuidar realmente. Relacionamentos são fases, é como se eu falasse assim, igual você começa a fazer um judô, você começa na faixa branca, depois você vai para amarela, para azul, para marrom, para preta. Relacionamento é a mesma coisa. Então, se você às vezes está no relacionamento faixa branca, você vai precisar passar por algumas coisas junto, né, para que você passe de faixa. E as pessoas não estão acostumadas, porque às vezes você é faixa preta, você começa a relacionar com alguém que é faixa branca, você dá um soco mais forte, a pessoa já fica ofendida, já não quer mais conversar com você. Mas por quê? Porque ela não passou por essas fases que você tem. Relacionamento é isso. Então, às vezes, você consegue sentar em determinadas mesas, falar sobre determinados assuntos, porque você simplesmente passou de fase. Não porque você é melhor que ninguém, igual um videogame, né? Você está na fase 1, mas ele vai até a fase 30, o joguinho. E quando você chega na fase 10, você não quer mais jogar a fase 1, se você já passou pela 1, entendeu? Legal. E tem pessoas que querem passar a vida na fase 1, tá tudo certo. Só que ela não sabe o que tem por trás, né, nas outras fases também. Muito legal. Quanto você atribui isso ao autocontrole, o ser humano ter o autocontrole para poder ter essa relação de crescimento, de subir de fase? Eu acho que é fundamental, né? E esse autocontrole passa pela sua identidade, sabe? Quando você sabe quem você é em Cristo, então você já não começa mais a ficar afetado pela opinião de um, de outro, entendeu? Pela postagem que o outro fez, pela falta que o outro fez, o outro te bloqueou, você já vai ficar depressivo. Então isso está ligado com a sua visão e clareza do que Deus te chamou para ser. Então no meu caso hoje, Deus me chamou, claro, para me conectar pessoas com propósito, conectar empresários. Então eu tenho essa clareza. Então tudo que for para me chamar, por exemplo, eu estou aqui nesse bate-papo hoje, está alinhado com o meu propósito. Primeiro, né, que a sua pessoa também está alinhado com o nosso propósito. E eu estou falando também algo que eu quero, que eu estou vivendo. Então tá alinhado. Se eu tivesse convidado para outro podcast para falar sobre cerveja, cara, eu não tenho nada a ver. Entendeu? Não. Então a gente tem que ter essa clareza, cara, porque às vezes você vai precisar falar não. Né? Então o foco é você falar não para algumas pessoas. E as pessoas nem sempre estão acostumadas com isso. Né? Você se desconectar. Se você, o Instagram mesmo, hoje a gente vive no Instagram, né, cara? Vendo o mundo passar ali. E tem pessoa que tem dificuldade de deixar de seguir alguém, de silenciar alguém, de bloquear alguém. Se eles criaram essa ferramenta é para a gente usar, entendeu? Não. E às vezes você está vendo pessoas ali na sua rede social que não vibram com você, na sua energia, entendeu? E você tem dificuldade de se desvencilhar. Se você tem dificuldade de apertar um botão e deixar de seguir, você imagina como que vai ser a sua dificuldade de desconectar dessa pessoa na vida real. É sensacional esse ponto. Então é mais importante do que aprender a se conectar, é você ter a liberdade de se desconectar com as pessoas, entendeu? O Augusto Cury, um escritor, fala muito sobre nós sermos ricos demais hoje em dia, materialmente, e mendigos emocionalmente. Isso é verdade. E aí, esses seus pontos todos direcionam. O foco externo é muito grande, mas interno, o que está acontecendo aqui dentro,
Isso aí. Geralmente é uma dificuldade. E esse ponto foi sensacional, até porque nós trabalhamos com rede social, com marketing. Se a pessoa não consegue dar um unfollow, né? Parar de seguir online, imagina na vida Porque, pessoal. às vezes, Sensacional sabe, esse ponto. você deixou de ser amigo de fulano por alguma coisa que aconteceu com vocês, mas você continua sendo amigo na rede social. Então, você tem uma certa aliança com ele também, mesmo que for digital. Então, você tem que romper, você tem que encerrar ciclo, entendeu? Você tem que saber que, cara, tá tudo bem, eu te respeito, mas, cara, você não vai mais andar comigo. E vice-versa. A gente também erra muitas vezes, entendeu? Não é perfeito, tá tudo certo. A vida é assim. Entendeu? Isso é uma baita dica, inclusive. Quem você segue, então, Com certeza. influencia na sua vida. Porque vai ter um momento que você vai abrir ali teu E o Espírito feed na Santo, rede quando social. você começa a realmente seguir Deus da maneira correta, ele te incomoda, sabe? Então, às vezes, uma postagem que você viu ali, te incomodou, cara, você pode ter certeza que alguma coisa tem nessa pessoa, sabe? Então, vai de você ter esse entendimento e deixar de seguir, silenciar no primeiro momento. Não precisa deixar de seguir, silencia. Cara, daqui a pouco você pode deixar de seguir, daqui a pouco você pode bloquear, porque então tá tudo certo. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Sensacional. Entendeu? Então hoje eu me desconectei de muitas pessoas, mas hoje eu sou grato às pessoas que Deus me conectou. Porque assim, cara, às vezes era um vazio que você tinha que preencher, entendeu? Com essas coisas aí, sabe? Eu tenho alguns clientes hoje que realmente a gente percebe isso. Sabe? O cara mora numa casa boa, tem carro bom na garagem, só que tem um vazio muito grande. Então o nosso desafio hoje é tentar levar a palavra para esses empresários para que eles possam ter clareza o que importa realmente nessa vida. Né? Nós somos empresários, eu tenho minha empresa, você tem a sua, a conta precisa fechar, não tem que faturar. Mas não tem que estar no primeiro momento, no primeiro plano, o dinheiro. Porque em algum momento, se o seu foco está no carro que você comprou, se o seu vizinho chegar com um carro mais novo, você vai ficar frustrado. Se a sua expectativa está na casa que você mora, quando você vê alguém postando, né? E hoje a rede social está aí. Né? As férias acabou de acontecer. Pô, às vezes você ficou aqui trabalhando por causa de um propósito seu, aí você abriu, tem um que tá na praia. O outro foi para Disney, entendeu? Então, se você não tem clareza quem que você é, você vai viver frustrado. Sim. Você já foi para outra pergunta que eu ia fazer automaticamente. O quanto a comparação influencia para bem e para mal hoje em dia, na tua visão? Influencia muito e muito para mal, entendeu? A comparação, em todo sentido mesmo. Porque nós estamos gravando um podcast aqui, de repente você vai soltar esse episódio ali e vai ter alguém que fala, pô, o Murilo não me chamou para o podcast, sabe por quê? A pessoa, ao invés dela assistir aqui e tentar buscar alguma coisa de bom, porque a pessoa que realmente fica se comparando, ela tem isso, sabe? Então ela quer sempre buscar alguma coisa negativa. Isso é um problema, porque quantas coisas boas tem aqui nessa sala? Tem uma estrutura, tem um prédio, tem computador, tem câmeras, tem pessoas ajudando. Agora, se eu vier focado aqui em só achar coisa errada, eu vou achar também, certo? Então a comparação faz isso. Pô, você tem um carro ali que é 1.0, você fica ruim porque o outro tem 1.6. Aí você tem 1.6, você fica com 2.0. Aí você tem o 2.0, você fica ruim porque o carro está com automático. Aí está com o teto solar. Então a comparação faz você sempre estar numa zona, cara, de você esticando a corda para tentar ter algo a mais que não vai ser preenchido por isso. E o desespero, a ansiedade, essas coisas todas desse case. Às vezes tem gente na praia nesse momento que é o sonho de muita gente estar na praia, só que ela está frustrada porque a pessoa que ela segue está nos Estados Unidos, entendeu? Não. E ela já está na praia, já é um crescimento. Então são diversões diferentes, mas você pode ser feliz também estando aqui em Itaipulândia com a sua família, e tem pessoas que estão na Disney às vezes agora com um vazio muito grande. Uma coisa que eu ouço muito, Edinho, principalmente do Thiago Brunet, que é muito legal, que é a única comparação boa é comigo mesmo. É isso aí. Comigo mesmo. Então, como eu falei para você, bater nesse papo, fez eu voltar no passado. Há 20 anos atrás, eu vim para cá, cara, para Cascavel com 500 na carteira, com um golzinho quadrado. Então, onde eu já estou, já é milagre de Deus na minha vida. Só que às vezes você não tem esse discernimento, sabe? Né? Então, da onde você... É que eu falo, né? Às vezes, o sonho de alguém que tem uma cadeira de roda, cara, é ter uma bicicleta. O sonho de quem tem uma bicicleta é ter uma moto hoje. O sonho de quem tem uma moto é ter um carro. Entendeu? O sonho de quem tem um carro, de repente, é ter um avião. Então, se a gente não se entender esse negócio, sempre você vai estar frustrado. Mas eu volto a falar, o sonho de quem está na cadeira de roda é o sonho de quem está numa cama, às vezes. O sonho de quem está numa cama, às vezes, é o sonho de quem está, às vezes, hoje numa UTI. Então, a gente tem que sempre entender o nosso momento, a nossa fase. Todas as dificuldades que eu passei, hoje eu tenho essa clareza que Deus me permitiu passar para mim, forjar o meu caráter, para fazer parte da promessa que eu vou viver, que eu já estou vivendo, que são os processos. Porque se tirar toda a dificuldade que eu passei, se te tirar todas as pessoas que se levantaram contra mim, se tirar todos os buracos que eu entrei, cara, eu vi um menino de 10 anos, entendeu? Que não viveu nada. Então, na verdade, no Fritar dos Ovos, o que eu tenho são as minhas experiências. Sensacional. É isso aí. Os desertos são importantes a gente passar. O que não dá é a gente viver no deserto. Né? É uma concorrência muito desleal que o mundo, o sistema, a gente pode chamar de qualquer forma, criou, né? Porque o indivíduo único e criado por Deus e que é
uma criação com design feito para dar frutos, ela é tirada no momento da comparação. E nós viramos o objeto, né? O comprador do objeto, aquele que quer ter o melhor. E nós vivemos num mundo, né, cara, capitalista. Então, assim, as indústrias estão sempre... Você compra um iPhone 17, que você tá amanhã vai ter o 18. Daqui a pouco vai ter o 18, entendeu? Não. Então, se você pode estar acompanhando a tecnologia, então está tudo certo. Só que se você colocar a expectativa nisso, se lançar, sair por lançar agora aqui o 18, você vai estar frustrado, entendeu? Exatamente. Se o meu coração tiver nisso aqui... Então, você tem que usar isso aqui para quê? Para você que trabalha com publicidade. Usar para potencializar o que você faz. Exatamente. Então, para igual você grava os vídeos, entendeu? Tem gente que só quer ter um iPhone só para falar que Vai tem. ficar mostrando. E aí se torna uma... Então, Deus também acredita que ele fala isso, sabe? Eu, por muito tempo, às vezes estava pedindo para Deus lá 2.000 alqueires de semente, mas eu tinha nem um alqueire de terra, eu não tinha, entendeu? Não. Então, eu tenho certeza que Deus olhando assim e falou, cara, por que eu vou te dar 2 alqueires de semente se nem terra você tem? Então, você vai ter que comprar uma terra, você vai ter que arrendar uma terra, você vai ter que se associar com alguém que tem terra para a gente poder te dar essas sementes. E assim é a nossa vida, sabe? Eu acho que a gente está pedindo para Deus, cara, eu queria ir para Disney. Aí Deus fala, cara, eu vou te apresentar uma pessoa que vai te levar para Disney. Só que você não tem passaporte, você não tem visto, a oportunidade vai chegar, mas você não está preparado. Então você quer, às vezes, alguma coisa, mas você não se prepara para isso. E são poucas as sementes que germinam a curto prazo. É isso aí. Geralmente as sementes, se a gente for pensar nas plantas, elas vão demorar 3, 6 meses, 1 ano para germinar, algumas 20 anos. Com certeza. E essa emergência das coisas pode acabar atrapalhando E pegando esse gancho falando de network, tem pessoas que se aproximam da gente só pelo fruto que nós damos e pela sombra que nós somos, e não pela árvore que nós somos, entendeu? Olha que legal. Tem pessoas que veem aqui, pô, o Edinho tá dando fruto, eu vou ficar aqui, entendeu? Aí a hora que acabar o meu fruto, ela não vai nem esperar vir a próxima estação. Ela vai buscar uma outra árvore que tá dando fruto, porque é o perfil dessas pessoas, entendeu? Agora a pessoa que está com você, ela sabe que vai chegar o momento que a estação que você vai estar seco, sem folha e sem fruto, mas ela vai esperar, entendeu? Não. Então o desafio não é você, é você ter esse discernimento. Então eu sou grato todas as vezes que eu fiquei, cara, sem fruto e sem árvore e sem folha. Entendeu? Que eu consegui ver na prática quem foram as pessoas que permaneceram comigo. Cara, sensacional. Entendeu? E tem árvores, cara, que não vai dar fruto, você pode ver, entendeu? Não vai dar fruto. Você pode, essa árvore aqui está na minha frente da minha casa, faz 20 anos não dá fruto. Por mais que você é um cara de festa, não adianta orar. Se ela não nasceu para dar fruto, ela não vai dar fruto. Então vamos lá, vamos para um próximo bloco que é falar de um conteúdo mais técnico e mais prático. Falando na Expo Construindo e da tua relação. Eu vejo lá que você tem muita relação com pessoas e as pessoas que você coloca, as empresas que você coloca, também tem muita relação com pessoas. Geralmente você desenha alguma jornada de compra, de venda ali, de estratégia para colocar loja X em tal lugar, de criar um plano de negócio dentro da feira. O que fez hoje a Expo Construindo crescer em Cascavel, ou se fosse qualquer outra cidade, ela também cresceria, porque é uma feira voltada para o consumidor final. E nós estamos numa cidade privilegiada, né? Cascavel tem mais de 6.000 obras em andamento, entre pública e privada, e essas pessoas que estão construindo, elas precisam de fornecedor. Então, uma pessoa que resolve construir a casa dela, ela vai lidar pelo menos com 80 fornecedores. Desde o arquiteto, engenheiro, pré-moldado, fundação, tudo que você imaginar, pelo menos 80 fornecedores ela vai ter que lidar. Às vezes ela não percebe porque muitas vezes o arquiteto e o engenheiro que gerencia isso aí. Então a feira, ela surgiu com essa ideia de facilitar a vida de quem está construindo, por isso que ela resolve uma dor. Né? Então a feira não é, ninguém inventou nada mirabolante, já existem feiras do Brasil, só que qual que é a vantagem da Expo? Que ela acaba sendo um network da construção civil. Então você leva para o centro de convenções pessoas que estão construindo. É como se eu levasse ali, passa 25 mil pessoas em 4 dias. É como se eu levasse pessoas que gostam de churrasco para churrascaria. A chance de dar certo é grande. Adianta eu levar 10 ônibus de vegano para churrascaria? Não vai dar certo, entendeu? Vai ter tantas pessoas entrando na churrascaria, mas ninguém vai consumir e comer. Então o sucesso da feira, primeiro, é uma feira nichada da construção civil. É uma vitrine para as empresas. Né? Todas as empresas precisam vender. Então, para ela vender, ela precisa de vendedor, batendo pasta, prospectando, né? Ela precisa de uma agência para cuidar do tráfego pago dela, ela precisa anunciar na televisão, no jornal, enfim. Então a feira ela encurta esse caminho. Então o cliente, o expositor consegue chegar ao seu cliente final de uma maneira muito, muito natural, porque às vezes o casal entra pelo centro de convenções para ver piscina e quando vê ele está vendo colchão, e quando vê ele está vendo porta. Então ele não iria na sua loja no momento normal, só que lá na feira ele vai. Entendeu? Então a gente tem relatos, né, de pessoas que realmente faturaram muito em 4 dias, que tiveram que realmente mudar de local depois da feira para atender melhor o pós-feira. Tem empresas que vieram de fora, depois se instalaram em Cascavel, porque precisaram montar uma filial, porque a demanda estava tendo muito alta. Só que o que a gente ouve? Que ela atende a dor dos dois lados. Primeiro do expositor, né, porque sem ele não existe a feira, e do consumidor final que visita para encontrar também. Mas basicamente o que ela é?
ela é uma rede de contatos. Ela é uma rede de conexão, ela é um network puro na prática, entendeu? Legal. Onde as pessoas vão sentar para fazer um negócio, conversar, pegar na porta, ver que tamanho que ela é, como que ela funciona e acabou. Então, quando você aproxima pessoas que têm o que oferecer para quem está comprando o que oferece, a coisa vai acontecer. Né? Sensacional. Então, esse é o principal objetivo nosso. Nós temos como critério colocar 3 empresas por segmento para diversificar, né? Para não deixar só um, e também não colocar muito para que também não fique muita empresa do mesmo segmento. E basicamente é isso. A gente comercializa os espaços, leva para um lugar comum, que é o centro de convenções, divulga no momento certo e leva essas pessoas para a feira. Que legal. Agora uma dica para as pessoas. O que não fazer para quem for organizar evento ou feira? O que você visualiza assim, na tua experiência de todo esse tempo? O que não fazer? Primeiro tem que ter clareza. Tem gente que já tentou fazer feira de construção em Cascavel também, fizeram uma edição e não deu certo, né? Então, assim, por quê? Porque primeiro não está, talvez, com um propósito alinhado, né? Hoje, meu propósito de vida é conectar pessoas e gerar negócio. Então, a feira, eu consigo fazer isso de maneira potencializada. Então, está alinhado com o meu propósito. Assim como eu também, quando eu faço um café para 10 pessoas também, aproximo 10 pessoas, também faz parte do meu propósito. Legal. Porque é desafiador. Uma feira dessa aqui não é barata, ela tem um custo muito alto. Você tem que lidar com 150 empresários, cada um com uma cultura diferente, cada um com uma crença diferente, cada um com uma expectativa diferente. Então, primeira coisa, tem que ter muita resiliência. Eu só cheguei até aqui, cara, porque eu não desisti só por isso. Porque a vontade de largar foi muitas. Inclusive, eu acordo todo dia querendo parar. Porque é desafiador lidar com gente. Então, na verdade, não é sobre feira, não é sobre agência de publicidade, não é sobre vender porta. É você aprender a se relacionar com pessoas. Sensacional. Entendeu? Porque tem pessoas que vão para lá, que a gente desenvolve relacionamento e viramos amigos. Tem pessoas que só contratam a gente pensando só no dinheiro. Tem pessoas que contratam, a gente nem conversa praticamente o ano inteiro. Então, tem perfil de todo mundo. Só que o nosso desafio, o que é? Desenvolver esse relacionamento. Porque senão vira só realmente uma rede de contatos. Mas quando você realmente consegue fazer as coisas acontecer através dessa rede, é onde realmente o network acontece na prática. E tem cara que já se conectou comigo mesmo, sendo uma agência de publicidade, que cara, na primeira reunião o cara é bom, mas ele não consegue manter. E tem que ser o contrário. É, porque assim, quando você fala, fechei um contrato da chave, cara, é só o começo, porque o BO é que nós vamos mandar 12 meses juntos, entendeu? Exatamente. Então não é quando fecha. Exato. Entendeu? O fechar é só uma... Porque às vezes numa reunião bem feita, num argumento bom, você fechou. Mas aí você tem 12 meses, cara, com o cara. E aí? Como é que você vai lidar com esse cara? Como é que você vai ser interessante e vai... Se não foi bom já deixar o grupo aberto? Já saiu o negócio ali? Já. Então, você vê, por isso que nós tem que ter essa sabedoria, porque senão você fecha o grupo, você fecha a comunicação. Aí o cara fala, pô, peraí, paguei pra estar aqui, não posso falar. E não posso falar com ninguém. Então, se tem nego errado que não pode falar, já tá errado, entendeu não? Agora vamos para uma outra parte. Qual foi a pessoa, assim, que você consegue caracterizar que o network que você fez foi muito bem feito? E, obviamente, depois o que manteve foi o propósito, mas, tecnicamente, você agiu numa sistemática que você acha que seja efetiva. Você tem algum case para nos apresentar? Eu acho que assim, eu até já estava olhando no meu celular que tinha mais de 5 mil contatos, sabe? Eu acabei trocando os e-mails aqui daí, não sei o que aconteceu, e eu perdi todos os contatos. E quando veio, tinha 45 contatos. Cara, eu fiquei leve. Até o Léo que trabalha comigo falou, cara, e agora? Eu falei, cara, fique em paz, porque o principal eu tenho que é o contato com a pessoa, entendeu? Não. Porque senão seria só um celular com 4 mil contatos. E cada contato que eu tenho aqui, eu tenho uma história com as pessoas. Então, se eu não tivesse o seu telefone aqui na minha agenda, mas eu consigo chegar através de você, sabe? Eu posso vir aqui no seu escritório, eu posso achar um amiguinho comum para falar com você, eu posso te mandar um direct. Então, para mim, o contato é o que mais importa, é o que você tem de história com as pessoas. E nessa minha jornada aí, eu conheci muitas pessoas, sabe? Que me ajudaram realmente a passar de fase, que me ajudaram a me conectar com determinadas pessoas, né? Vamos pegar um exemplo. Tem gente que fala assim, cara, eu queria começar a jogar golfe. Entendeu? Não, por quê? Porque o meu cliente está lá. Vamos supor que uma empresa que trabalha com esquadrilha de alto padrão, o cliente dela é o cara que mora num condomínio de alto padrão, sabe? É o cara que está fazendo uma casa acima de 300 metros quadrados. Então ele tem essa clareza, que o cliente dele está lá. Só que ele não consegue se desenvolver esse relacionamento. Então como é que ele pode fazer? Primeiro, achar pessoas em comum, que estão lá dentro desse condomínio. Primeira coisa, nunca despreze, cara, nunca despreze as pessoas. Por exemplo, assim, hoje... Você pode começar a abrir uma porta dentro de um condomínio de alto padrão sendo amigo do porteiro. Sendo amigo do porteiro, porque ele está lá o tempo todo, ele sabe quem está construindo, quem vai construir, entendeu? Onde estão os olhos. Quem comprou o terreno. Então, como que você faz? Você pode ser intencional nesse relacionamento com o porteiro. Então, você leva lá um brinde para ele, entendeu? Aí depois você troca o WhatsApp com ele. Você pode ter um programa de indicação. Ô José, aqui nós temos um programa de indicação, né? Cada cliente que às vezes o senhor indicar para nós que está construindo, a gente consegue bonificar o senhor com uma comissão. Cara, desde que for uma coisa lícita, não tem problema nenhum. Com certeza. E às vezes você está entrando num condomínio de alto padrão, entendeu?
pela porta da frente, literalmente. E as pessoas às vezes, não, eu preciso conhecer o cara que já mora lá dentro, entendeu? E às vezes não consegue chegar. Entende? Então você pode de outra forma, conhecer quem que é o síndico desse condomínio, que ele também tem contato com todo mundo, inclusive está dentro do grupo do WhatsApp. Então acho que assim, são várias situações, Murilo, que você pode... Eu, das pessoas que eu tive interesse, intenção de me conecto com todos. Eu não conheço alguém que você fala, cara, fala uma pessoa que você quis se conectar e não conseguir. Porque nós estamos hoje a 3 pessoas de qualquer pessoa no mundo para a gente conversar. Que legal. Então, através de você, vamos supor ali, né? Através de você, eu consigo chegar no pastor da igreja, entendeu? Através do pastor eu consigo chegar numa outra igreja em São Paulo, através da igreja eu consigo chegar numa outra pessoa, uma outra liderança. Só que às vezes as pessoas, elas querem abrir a porta de casa com a chave do carro. E não dá certo. Você pode ficar o tempo todo testando, mas não vai entrar, porque a chave não é certa. Então você tem que achar pessoas que vão abrir porta para você. Todo mundo é uma porta. Eu sou uma porta, você é uma porta, o Matias é uma porta, o Luiz é uma porta, todo mundo é uma porta. Então quando eu acesso a sua porta, tem muita gente por trás dela. Que legal. E muitas vezes a pessoa quer chegar através da pessoa que está atrás de você sem passar por você, entendeu? Então é importante você ter essa clareza. Então na minha jornada eu conheci muitas pessoas que me colocaram sentado em algumas mesas, né, que romperam comigo em alguns momentos. Então acho que o importante é você saber para onde você está indo. Hoje, é igual eu falo, como eu estou alinhado realmente, então eu sento com pessoas que estão alinhadas com o meu propósito. Qual que é o meu propósito hoje? De verdade. Levar a palavra para os empresários, esse é o meu propósito principal. E me fortalecer com isso, porque se eu sento com um empresário que também está alinhado comigo, eu também saio de lá fortalecido. Sim. Então, você está me levando para esse lugar, nós vamos caminhar juntos. Se não, cara, eu sinto muito, nós não vamos caminhar junto. Nós podemos até fazer negócio, vice-versa aqui, mas, cara, a intimidade que eu falei para vocês, às vezes não vai acontecer. Porque tem pessoas que elas não conseguem romper, sabe, Will? Tem pessoas que falam, pô, você mudou, cara. Não é que eu mudei, eu só mudei as ambiências, entendeu? Só que eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, eu não consigo mais estar, às vezes, no clube da quarta, onde a conversa lá não tem propósito, onde o principal é beber, sim, onde estão no grupo lá que tem pornografia. Então, eu não consigo mais estar junto, porque eu tive uma clareza. Entendeu? Está tudo certo, quem está lá no momento certo, as pessoas às vezes vão romper com isso. E não nada contra com quem está lá, só que eu não consigo mais andar junto. Entendeu? Então, acho que isso é clareza e discernimento para onde você está e onde você quer chegar. A palavra fala para a gente carregar a nossa cruz e andar, né? Isso talvez seja um pouco das situações, das decisões difíceis que a gente precisa fazer para seguir. Uhum. Agora... Pegando esse gancho, Murilo, vamos pegar aqui, pode inverter um pouco para você, que você é um cara hoje, né, que eu também considero, um cara que nós temos uma certa intimidade. Eu estou aqui porque nós estamos realmente caminhando junto. E para você, qual que é a importância do network? Porque você sabe fazer network, você sabe gerar valor, né? Uma das qualidades que eu percebo em você é gerar valor, né? Porque hoje o network é isso. Se você gerar valor para a pessoa, automaticamente ela fica devendo uma pedra para você, né? Então, hoje, como que você vê isso aí? Principalmente no mundo dos negócios, que você também atende bastante empresa, né? Eu vou pela mesma linha, muito parecida com a linha. Tudo são pessoas. Sim. E quando nós vamos para a raiz da palavra, nós vemos que aquele que viu algo, se eu vejo um tesouro, e esse tesouro é para todas as pessoas, mas as outras não estão vendo, só eu estou vendo qual aquele tesouro é valioso. Eu preciso, de alguma forma, abrir esses olhos das pessoas. Então, eu, de alguma forma, levei para o empresarial essa visão do tesouro. E aí eu busco, de forma intencional, conforme você falou, relacionamentos que podem me ajudar a mostrar esse tesouro cada vez mais para as pessoas. Maravilha. Então, para mim, a visão do networking é que há uma relação financeira de medo. Sentar numa mesa com um bilionário. Meu Deus, o que vai acontecer? E eu não tenho essa direção, porque eu vejo de uma pessoa. Quando as pessoas colocam o bilionário na frente do ser humano, ou o milionário na frente do ser humano, é o que gera o problema. E aí o principal que a gente mais conversou aqui, né? Primeiro, colher sem um plantio. Não tem como, a gente precisa semear. Plantar. E aí, igual você falou, né? Na palavra fala que tem 4 tipos de sementes, né? Uma caiu na rua, uma caiu numa terra, germinou um pouquinho e morreu. A outra ficou apertada pelas más influências e teve uma que era fértil e ela cresceu. Então, o semeador, ele acaba sabendo com quem andar, né? Ele só anda com quem é terra fértil. Então, eu vejo o network assim. Eu planto, independente de onde eu tô, mas depois faço essa visualização, né? Para qual terra que eu continuo servindo. Perfeito. Sensacional. E aí agora, nós temos um quadro fixo, que é assim, ó. Se o Edinho não fosse mais estar aqui amanhã, aqui que eu falo, em geral na terra, qual frase que o Edinho deixaria para as pessoas? Qual frase?
Eu buscar o Senhor de todo o seu coração, entendeu? Eu acho que esse é o principal, porque aqui, nossa terra aqui é passageira. Uns vão viver 40, 30, 50, 60, uns vão ter essa vida encurtada, né? Mas pela média, hoje o brasileiro vive em torno de 75, 80 anos. Então, nós sabemos que tem prazo de validade, mas para a eternidade não. Então, buscar realmente o reino de Deus e todas as outras coisas vão serão acrescentadas. Tem gente buscando tesouro aqui, entendeu? Às vezes criando contenda, mas não vai levar nada. Quando chegar a hora, quando Deus realmente olhar para ela e falar, chegou o seu momento, entendeu? Não importa se você tem casa, carro, navio, avião, você não vai levar nada. Então vai prevalecer o legado que você deixou nas pessoas. Então o principal é esse, você ter esse entendimento, que nós vamos passar a maior parte da nossa vida realmente na eternidade, não aqui nessa terra. Eu concordo, assino embaixo, e ainda coloco uma pregação que eu vi, que fala sobre juros eternos. E o único dinheiro que eu levo que eu levo para o céu é aquele que eu investi no reino de Deus. É isso mesmo. Através de pessoas, através do trabalho, tudo que a gente faz, que a gente investe, mas que nós estamos investindo para esse propósito, isso realmente a gente consegue. Porque através das pessoas que nós alcançamos e também estarão lá com a gente, faz diferença. Então são juros eternos, né? A gente está aí investindo na bolsa, aí conseguindo a taxa aí de 15% ao ano, mas no céu é eterno esse juro. Muito bom. Ele vai render para sempre, muito bom. E assim, né, fazendo um complemento, até o João está com 14 anos, nosso filho se batizou faz pouco tempo também, a Marina está com 4 anos, a Marina, cara, ela ora todos os dias. Então assim, eu falei para a Camila, a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é isso, entendeu? É realmente ter essa conexão com Deus. Porque o que vai acontecer no meio do caminho, quando nós estivermos aqui ou não estiver mais aqui, a gente não vai saber. Só que se nós deixarmos plantar no coração dele essa semente, nós já fizemos a nossa parte, né? Porque às vezes tem pessoas que realmente, cara, acumulam patrimônio na terra, né? Às vezes nem consegue fazer a união entre os filhos, entendeu? Então tudo que ele conquistou ainda vai gerar contenda no final, vai gerar divisão, vai gerar amargura, entendeu? Então o principal é o legado que o pai deixa para o filho. E talvez o meu principal legado que nós estamos deixando hoje para os nossos filhos é ter esse discernimento, né? O João está tendo esse discernimento com 14 anos, eu tive com quase 40. Então, eu acho que se você tem filho realmente, e busque também primeiro você, porque o exemplo arrasta, né? Não adianta você querer falar uma coisa para o seu filho se você não viver isso. Então a gente tem buscado cada vez mais se aproximar de Deus, que quanto mais próximo de Deus nós estamos enquanto casal, né? Mais próximo nossa família também vai estar sendo edificada nesse sentido ali. Antes da psicologia existia assim, ó, ou é minha responsabilidade ou é minha responsabilidade. O que a psicologia fez? Não é minha responsabilidade, é um transtorno. Sim, é isso aí. É um não sei o quê, é um não sei das quantas. Hoje tem, porque tem déficit de atenção. É isso, então não fui eu, foi tal coisa. Não consigo me concentrar aqui, cara, que eu tenho um déficit, entendeu? Você pode ver, inclusive hoje o ser humano é muito focado, Dinho. Você chegar no cara e falar, por que você fez isso? Ah, não, eu não sei o que. Já se defender automaticamente. Isso é um problemaço que a gente verdade. tem. Ninguém assume mais nada, né, cara? Não é fácil você falar, eu derrubei aqui, né, cara? Bati o braço. Vou arrumar, vou te dar duas no lugar. Eu vou arrumar pronto. Não, já é. O Murilo falou, daí derrubou. Então, assim, cara, você perde mais tempo se explicando do que assumindo. E se explicou, já era, né? Já não tá mais. Meu piá, cara. Falei, cara, você pode tocar o terror lá fora. Acontecer qualquer coisa, cara, fala, assume, entendeu? Bate aqui e fala, resolve, não, fui cara, eu. E aí o cara não acessa as emoções, por quê? Ele fala que é uma coisa que não é ele, que é o culpado. Né? Contar as mentirinhas, né? Chega uma hora, Rivotril, Venvance, você é maluco. Remédio pra depressão, pra ansiedade, pra dormir, pra acordar. É verdade, tá tudo. Tá pra tudo, cara. E só a vida do cara virou remédio, né? Uma farmacinha ambulante, né, cara? Ou tem que ir lá conversar com o psicólogo, tudo. Poder ter o... Cara... Ontem eu peguei e fechei a porta do meu quarto, paguei todas as luzes, chovendo, dando trovão, assim. Daí é massa, né? Porque você vê Deus daí, né? Você fica, cara... E coloquei um louvor no fundo e, cara, fiquei conversando com ele. Massa demais. Lá eu lembrei, antes de eu ter conhecido Jesus, as cagadas que eu fiz. Todas as coisas sozinho com ele, cara. Massa. Porque tem que enfrentar. É confronto mesmo, né, cara? Tem que enfrentar, não é fácil enfrentar o sentimento. Né, cara? Mas tem que enfrentar. Então, para ter a paz que todo mundo quer lá na Bolívia hoje, precisa da guerra, né? Não tem como ter paz sem guerra, cara. Entendeu? Não. Então vai ter que, cara, acontecer gente, enfrentar o sistema, matar gente. Vai ter que ter um monte de homem responsável. Lá na frente você vai falar, cara, então assim, se não tem um Trump da vida ali, vai ficar assim o resto da vida, né? Vai ruim. Então, para ter paz tem que ter guerra. Para ter milagre tem que ter as doenças, entendeu? O cara foi curado do câncer, então ele quer ter o seu milagre, mas ele não quer ter o câncer, entendeu? Não. Isso é muito doido. Ele quer falar que foi curado do câncer sem ter o câncer. Agora, indo para um outro caminho, tem um livro que eu estou escrevendo. Legal.
Chama-se Marcas Eternas, Branding com Princípios Milenares. Né? Eu vejo muito que o mundo hoje está indo por um caminho de progressão, de toda hora as coisas mudam. E eu vejo que a Bíblia ela tem uma outra visão e ela é o que dita o mundo. Baseado nesse livro, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Legal. A primeira é, quando o evento da Expo Construindo lá, tá lá passando 20 mil pessoas, acabou. Todos os teus expositores tiram as coisas e fica só você, sem o barulho, sem nada. O que fica? Ali nessa última edição aconteceu isso, sabe? Até acompanhei a desmontagem até o final, né? Teve um momento que eu andei ali ouvindo louvor. Ali é o cumprimento do propósito. Então, assim, conseguiu realizar o evento, deu tudo certo, passou cliente, né? Comprou, fechou contatos, cara, você cumpriu o seu propósito. Então, ali, quando as cortinas realmente fecham, é como se fosse um circo de Soleil, entendeu? Um circo, enfim, né? Ele fez o espetáculo ali, aconteceu e fechou e já começa a pensar no próximo. Então, o objetivo ali, o sentimento é assim, primeiro, de cumprimento de propósito. Porque a realização, ela só acontece quando você está cumprindo seu propósito. Entendeu? Senão você fica pesado, né? E quando eu consegui entender que o meu propósito é conectar pessoas e eu vejo aquele monte de gente se conectando, é como se Deus estivesse me falando, viu, parabéns, você cumpriu o seu propósito, entendeu? Não? Sensacional. Então, acho que esse é o sentimento principal. Lógico que eu gosto de ver números, né? Passou 20 mil pessoas, movimentou 100 milhões de reais, as empresas dão uma oxigenada no caixa das empresas. A pessoa fala, cara, tava precisando. Essa edição foi a que eu mais ouvi, assim, cara, tava precisando disso aqui, porque o mercado deu uma retraída. Então, quando você faz um evento que estimula, nem que for o contato, a pessoa vê que tem obra acontecendo, existe vida, né? Fora do centro de convenção, então a pessoa se anima. Então, onde que a pessoa trava? Quando ela coloca expectativa no governo, ela coloca expectativa em fulano, em ciclano, então ela vai sempre estar frustrada. Então, né, então nosso objetivo é esse. A feira, ela tem esse propósito. Assim como tem a chave do network, né, de conectar pessoas. Eu ia até perguntar sobre a chave do network, né? Qual que é a importância para o empresário, na tua visão hoje, Sim. de ter outros empresários com o mesmo propósito ao redor? Onde você vê assim, que são os maiores ganhos que esse empresário pode ter? Eu acho, primeiro, né, a conexão, o fortalecimento entre os empresários, porque as pessoas já passaram ou vão passar pelos mesmos problemas, e você caminhar junto com pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito. É como que eu falei, como se a gente estivesse fazendo uma excursão que está indo para o mesmo lugar. Entendeu? Então não vai ter muito burburinho, não vai ter muito assunto fiado, nós vamos indo no mesmo caminho focado. Né? A gente ouve muito isso no Legendários também, então o foco principal é realmente, né, subir a montanha, então tem que cumprir 72 horas lá. Então, na mesma coisa na chave. Né? Só que agora Deus nos deu essa visão, né, por isso que nós estamos aqui também, de realmente conectar pessoas com propósito. Eu já fiz muitas conexões só por dinheiro e teve prazo de validade, sabe? Então, as pessoas, você tem que cuidar para quem você dá a chave, porque às vezes essa pessoa, você conecta uma pessoa, você dá a chave para ela, muitas vezes essa pessoa não tem caráter lá, entendeu? Ela vai realmente usar a sua chave para chegar na outra pessoa e quando você menos para ela vai te trancar para fora. Vai criar um problema. Ela vai te trancar para fora, entendeu? Então eu já cansei de conectar pessoas que eu vejo que estão fazendo negócio hoje, entendeu? E quando vê a pessoa tá falando mal de você, que foi o elo da conexão. Por quê? Porque o foco dela é o quê? É só o fruto, é só a sombra, entendeu? Não a árvore que você é. Então hoje eu dou graças a Deus quando essas pessoas se aproximam e quando eu tenho discernimento. Entendeu? Realmente eu fecho as portas, tudo certo. Não falo mal, não tento falar de ninguém, entendeu? Só que eu fecho as portas. E tem pessoas que você fecha a porta, Murilo, e eu posso colocar na gaveta essa chave, entendeu? Que foi alguma coisa que não foi muito séria. Então, quando eu quiser, eu vou lá na gaveta, pego essa chave e abro de novo. Tem pessoas que eu pego e jogo fora pela janela. Então, eu vou ter que ter um trabalho para descer lá embaixo do prédio e pegar essa chave. Tem pessoas que eu jogo em alto mar, cara. Então, assim, eu vou ter que mergulhar, vou ter que ter vontade. Então, relacionamentos são isso aí. Muito bom. Então, eu dou a chave. Geralmente eu dou a chave para as pessoas sem problema nenhum. Mas conforme a coisa vai acontecendo, eu tiro a chave e jogo fora. Entendeu? Significa que eu não vou me relacionar de novo? Cara, pode ser que sim, mas vai ter que ter um trabalho. Entendeu? Vai ser de uma outra forma, não é como uma primeira impressão. Tá tudo certo. As pessoas também têm o direito de fazer isso. Porque, às vezes, o relacionamento ele tem que ser uma via de mão dupla. Entendeu? Porque tem uma estrada que desce para a praia, você desce. Aí quando você precisa subir, tá fechada, entendeu? Não adianta nem você descer. Porque você vai precisar voltar uma hora e tá obstruída essa estrada, entendeu? E essa pessoa tem que deixar para você também. Tem que ser de uma via de mão dupla. E relacionamento é isso, igual falando agora de final de ano, de praia, né? Tem pessoas que às vezes ela fala, tô aqui na praia, mas na verdade ela tá em Florianópolis, ela tá na cidade, ela não tá na praia, ela tá na cidade, certo? Tem pessoas que falam, tô aqui na praia, ela tá lá no calçadão. Tem pessoas que falam, tô aqui na praia, tô na areia. Tô aqui na praia, tô dentro do mar.
tô na praia, tô lá em alto mar. Então são experiências diferentes, relacionamento é a mesma coisa. Ah, eu tô aqui na praia, eu sou amigo do Edinho, cara, na cabeça dele ele é meu amigo, mas na verdade não é meu amigo, entendeu? Porque ele tá na praia, mas não tá no mar, entendeu? Não, ele tá na cidade. Então a pessoa começa a te seguir, hoje você segue de volta, ela já acha que você é amigo dela. E entendeu? é muito mais profundo que Eu isso. canso de receber, Edinho, você conhece essa pessoa? Eu falo, por quê? Porque ela mandou uma mensagem aqui falando que te conhece e tal. Daí eu entrei no Instagram, você segue ela. Eu falei, não, cara, eu tive um contato com ela, 2 contatos, mas não tive nenhuma experiência comercial com ela, então eu não consigo te falar. Acontece muito isso, sabe? Então acho que nós temos que ter essa clareza, que relacionamento é intimidade. Então se você não é íntimo da pessoa, cara, não considere amigo. Para você ser amigo, você tem que passar pelas fases, entendeu? Não. Hoje, onde que eu considero sua amizade? Quando a gente tiver problema. Enquanto tá tudo dando certo, é fácil. É fácil. Mas, cara, deu um problema aqui pra gente resolver, nós tivemos que, às vezes, alterar o tom de voz um pro outro, eu tive que falar umas coisas pra você falou pra mim, opa, nós passamos de fase. Então, se a gente permanecer, a nossa amizade se fortaleceu. Sim. Se a gente parar por aí, acabou. Só que as pessoas não querem, né? A superficialidade vai embora, as coisas realmente começam a se mostrar. Então, as pessoas muitas vezes não gostam de ouvir a verdade, entendeu? Não gostam de você confrontar, não gostam de você dar o seu ponto de vista. Então, isso aí, os relacionamentos estão ficando cada vez mais curtos, cara. E o relacionamento com Deus, inclusive, eu vejo que é muito assim, né? No começo, quando a gente encontra Jesus, é aquele amor. É verdade. E aí, depois de um tempo, essa emoção, ela baixa e fica o princípio, o valor, as coisas mais profundas. E aí vem agora uma outra pergunta, que é o princípio que não falha, que a gente chama, né? Certo. O que é que você faz, que você vê que é um princípio, sempre que você repete, ele não falha? Servir as pessoas. De verdade, sabe? Todas as vezes que você serve, seja numa conversa, às vezes a pessoa vem para tomar um café com você, você abriu o seu coração, sabe? Você deu ideia para a pessoa, serviu literalmente, a pessoa tem vontade de estar com você novamente. Porque tem pessoas, vamos por, eu considero o Murilo. Aí o Murilo pegou, me mandou uma mensagem aqui, eu vi que era ele, não atendi. E daqui 2 dias eu retornei para ele, falei, cara, agora não precisa mais, porque furou meu pneu, eu estava precisando de você. Essa pessoa, quando ela precisar de você, ela não vai te ligar mais, porque você, no momento que ela precisou, você não serviu ela. Foi atrás. Então, o que eu posso falar, Murilo? Furou o pneu, onde você está? Estou te mandando aqui um borracheiro, um contato do borracheiro. Beleza, te ajudei, mas eu posso sair de casa e ir lá até você, te dar um macaco, ajudar você a trocar, entendeu? Não, levar o carro na borracharia e te ajudar. Então, muitas vezes você fala, estou passando por uma dificuldade. E você pode só orientar a pessoa e buscar o caminho que é o certo. Você pode ajudar ela a sair dessa dificuldade, certo? E muitas vezes não é nem financeira. As pessoas têm essa mania, foi lá e me ajudou financeiramente. Não tem que ajudar ninguém. Você pode ajudar ela com ideia, mostrando às vezes um caminho que ela não sabia que tinha, sabe? Né? Então, acho que o principal do network é servir. Tem pessoas que têm essa dificuldade de servir, sabe? Imagine nós aqui hoje, saímos para jantar, eu com a minha esposa, você com a sua esposa. Fomos lá no Laércio, né? Eu lá no Rafael. Cara, chegamos lá, né, com intenção de jantar. E o garçom não tá lá. E o cara fala assim, Edinho, você pode se servir lá, fica à vontade. Entendeu? Você quer fazer um suco de abacaxi? Só ir lá. Na cozinha, vai lá e faz. Então, você vai ter que pegar a fruta, picar, colocar hortelã, colocar no liquidificador, se você quiser tomar alguma coisa. Quero comer um parmejana. Cara, tá ali todos os ingredientes, pode ir lá. Fazer. Então, quando a gente para pensar, o garçom que tá nos servindo, cara, ele tá fazendo algo muito grande lá. Porque às vezes você tem, eu tô pagando aqui, você não faz mais que obrigação, muito pelo contrário, cara, né? É um serviço esplêndido. Então o garçom realmente ali para mim, cara, é um exemplo de servidão mesmo, sabe? Porque o cara, né, primeiro, né, que é um trabalho que ele tá lá para servir as pessoas, literalmente. O nosso, às vezes, no nosso negócio, nós estamos servindo também de forma indireta, só que o garçom não, né? Ele tá lá abrindo mão de estar com a família dele à noite, ele tá lá, né, buscando realmente as coisas para trazer para você, para beber a sua água que você pediu, para comer. Então o network é isso. Então tem gente que não serve você, não serve, ela só vem, ela só quer ser servida. E quando você pede alguma coisa, ela não dá, ela está sempre indisponível, entendeu? Vou ver, não dá certo, não funciona, entendeu? Hoje eu não consigo, amanhã não vai dar. Então esse relacionamento não tem que dar certo. Sensacional. Então servir, se eu puder deixar um exemplo aqui que Jesus deixou, na verdade, né? Que é servir as pessoas, o que ele mais fazia era servir. Vai ter cara que vai estar andando com a gente nesse grupo e não vai avançar, entendeu? Não. Ele vai ficar incomodado que você quer ir lá visitar ele para vender, entendeu? Não, porque ele não desenvolveu isso aí, sabe? Nós estamos lá para ajudar a pessoa a crescer, entendeu? Eu tava vendo um vídeo do Thales Gomes e do Alfredo Soares, da G4 Educação, eles falam, vai ficar tudo, cara. A única coisa que não vai mudar, a única coisa que não vai poder ser tomada pela rede social ou pela IA são os relacionamentos. Aí, a figura do Edinho que ela representa para as pessoas não muda. Não muda. E vai ser o principal ativo dos negócios. Não, eu falei para você, entendeu? Daqui para frente. Então isso é muito Eu sou mais importante. das antigas, né, cara? Então assim, quando eu comecei a vender na rua material de limpeza, então assim, eu não tinha cor, né? Eu tinha que visitar, né, cara? Então eu visitava 10, 15 clientes por dia. Então não tinha esse negócio de mandar mensagem, eu ligar, né? Você tinha que bater pasta mesmo, né? E foi onde eu conheci mais gente, entendeu? Porque eu visitava 10 clientes por dia na Midlab, cara,
300 pessoas por mês passava, né? Caramba! E tem amigo que até nessa época. E aí, imagina se o cara tem uma mentalidade não de progresso, ele fala, ai, meu Deus. Mas hoje a molecada não quer, entendeu? Você fala que tem que visitar não 6 sabe o que tá pessoas. plantando futuramente, né? Porque é muito mais fácil fazer uma transmissão aqui e mandar para 100 pessoas, né? Sim, na lista do Porque não WhatsApp. tem, entendeu? Não tem interação, não tem engajamento, não tem olor, não tem conversa, né? Não tem essa energia aqui. Sim, muito, muito bacana. Em cima desses princípios que não falham, né? Você falou sobre eu servir. O que é que eu preciso esmagar? Que eu tenho que tirar? Que eu tenho que eliminar de mim para eu conseguir servir as pessoas? Acho que são duas coisas fundamentais, que isso aí atrapalha muito os relacionamentos, tá? A gente tem que trabalhar isso o tempo todo, porque faz parte da carne humana, né? Que é a humildade e o orgulho. Então, para você servir alguém, você tem que ser humilde. Né? Jesus era humilde o suficiente para servir as pessoas, entendeu? O tempo todo. Independente, ele conversava com todo mundo, com cobrador de impostos, com pescadores, mas a humildade dele prevalecia. E a gente tem essa dificuldade, porque quando uma pessoa às vezes ataca, né, a nossa honra, alguma coisa, a nossa tendência é se afastar realmente. Então nós temos que trabalhar a humildade e o orgulho. Porque quando você a quebranta, realmente quebra esse orgulho, você consegue servir, no sentido da palavra. Hoje eu vou sair de casa para servir lá no estacionamento da igreja. Então o meu coração está em servir o estacionamento. Eu não estou preocupado se vai ter o reconhecimento do líder da igreja, do pastor, entendeu? Se eu vou voltar ali, a pessoa vai mandar um grupo no WhatsApp, obrigado. Não, você está cumprindo um princípio que é servir. Então, saiu de casa para servir, entendeu? Orientar as pessoas onde parar, por onde entrar, cuidar do estacionamento para que elas possam encontrar os carros delas da forma que elas deixaram. Então, esse é o princípio. Isso é em todas as áreas, entendeu? Ah, não, eu vou servir lá na igreja no Natal que teve agora, né? Cara, mas eu tô bravo porque o pastor não postou, não repostou, não apareceu, meu nome não apareceu no telão, entendeu? Então já tá errado. Já tem a ver com orgulho, entendeu? Então você foi pro ego seu, para você falar que estava lá. Então hoje tem muito disso. Muito bom. Então as pessoas estão lá realmente servindo, mas não estão servindo de coração. Não está sendo para Deus, talvez seja para um reconhecimento. Que é o principal, né? O nosso legendário lá, para quem conhece, sabe disso. Então, o servir realmente é servir o legendário número 1, que é Deus. Não é servir o coordenador, o chap lá que teve ideia, nada, cara. É servir o legendário número 1. Quando você sobe com esse coração, você vai ter vários desafios lá no meio do caminho, você vai ter várias coisas que vai te confrontar, mas você supera, porque o principal seu é servir a Deus. Uma visão vertical, não horizontal. Então, acho que o principal de você servir tem ligação com a sua humildade e com o seu orgulho. Se você não conseguir quebrar essas duas coisas que te paralisam, entendeu? O orgulho e a humildade. Acho que tem que ter o principal. Sensacional. É igual pegando esse ganho. Nós estamos aqui fazendo um podcast, né? Então, tem a turma aqui servindo a gente, né? Então, o Matias, o Matheus, o Luiz. Então, para que você possa estar assistindo esse podcast, tem pessoas servindo. Então, se eles não tivessem aqui abrindo mão do seu final de semana, do seu horário, o podcast não sairia. É isso aí. Então, isso é importante reconhecer, agradecer as pessoas que estão fazendo a coisa acontecer, né? Então, isso é muito difícil, que a gente fica no automático. Ah, me serviu, não fez mais que obrigação. Estou pagando, entendeu? Então, você está aqui para me servir. E, na verdade, não precisa ser assim. Né? São vidas, são pessoas. É verdade. E elas estão ali, têm sentimento e a gente precisa estar acordado, digamos assim. Isso aí, né? Sensacional. Benção. Para nós encerrarmos, 3 perguntas que eu quero te fazer. A primeira é, o último livro ou alguma mentoria, alguma coisa que você fez que teve muito valor para você? Tá. Então, o livro que eu estou lendo agora, Derrote Mamon. Tá? Então, assim, o Mamon, né, que é o deus do dinheiro mesmo, talvez seja a raiz de todos os males. O dinheiro não é o mal, mas é a raiz. Se você colocar ele em primeiro lugar, eu coloquei algumas vezes na minha vida, e toda vez que eu coloquei, realmente eu me frustrei e eu perdi o dinheiro. Então, o Mamon realmente vale a pena esse livro para que você possa ler e ter esse entendimento. Eu já li esse livro, indico também. Estou finalizando agora, vou passar para o meu filho de 14 anos. Para quê? Para que possa realmente crescer alinhado. Nós vivemos num mundo onde o dinheiro compra realmente as coisas e precisa dele, mas se você colocar ele em primeiro plano, você vai sofrer. Então, esse é um livro que eu estou lendo, inclusive faltam poucas páginas, né? Então, eu acredito que, assim, boa parte dos relacionamentos são movidos também por dinheiro. Então, se você tem essa clareza, né? Então, você não deixa ele mais tomar conta de você. Porque se você deixar ele tomar conta, você vai fazer alianças ruins, você vai se aproximar de pessoas erradas, pessoas que não têm princípio. Por quê? Porque o seu foco está no dinheiro. Ah, cara, esse cliente aqui é complicado, eu sei que ele trai a esposa, eu sei que ele vai pornografia, eu sei que ele é um cara complicado, mas eu vou fazer uma aliança com ele porque eu preciso do dinheiro dele, entendeu? Não, quando você tem essa clareza, você não vai falar não para esse tipo de gente. E automaticamente, quando você recebe dessa pessoa esse dinheiro, você está fazendo uma aliança com as pessoas erradas também. Então, você vai pagar um preço muito alto. E não só físico, como espiritual também. Porque dinheiro é energia, entendeu? Então, se eu sento para fazer negócio com você... Quem manda naquela... Porque a cédula de papel, ela não vale nada, né? Quem opera o poder sobre aquela cédula que tem
Então é algo muito importante. E Deus é o Deus das riquezas, de todas as riquezas, né? Com certeza. Então hoje nós somos beneficiados com o digital, com o próprio canal do YouTube, que é onde você pode ter vários mentores, né? A gente estava assistindo há pouco tempo ali, o próprio Joel J, o Flávio Augusto, né? Tem o Paulo Marçal. Então você tem hoje vários mentores, cara, mesmo que você não pague no primeiro momento, à sua disposição. Então às vezes uma fala ali de quem passou já vira uma chave para você. Né? Porque nós somos movidos por crenças. Muitas vezes a pessoa não consegue se relacionar porque na infância ela foi podada pelos próprios pais. Ela ia falar, fica quieto. Ela ia abrir a boca, fica quieto, não fala criança isso. Não fala onde estão os adultos. Criança não fala com estranho. Vai lá na padaria buscar um pão, mas não fala com estranho. Como que você vai viver? Todo mundo é estranho. Né? As pessoas que a gente conversa hoje, convive, em algum momento foi estranho para nós, entendeu? Não. E você pode ver, quantas vezes eu fui buscar pão na padaria, cara, e não aconteceu nada. Só que às vezes o seu pai que instalou uma crença em você, então você não consegue falar com estranho. Entendeu? Às vezes a professora ia falar alguma coisa lá, mandava você ficar quieto. Você estava com os amigos lá, rodeado com os amigos dos pais dos seus filhos, você ia falar, fica quieto, não abre a boca, não dá a sua opinião. Então isso vai travando você no relacionamento, sabe? Aí a pessoa nasce com crença de necessidade de aprovação. Então nós temos que destravar isso aí. Relacionamento é isso. Uma pessoa que não consegue hoje se relacionar, tem pessoas que têm dificuldade, cara, de verdade, sabe? Muitas. De chegar, descer do carro ali uma criança e buscar um pão na padaria. Tem um dado que fala que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. A pessoa pular de paraquedas do que subir num palco, né? Entendeu? Então acho que esse é o desafio nosso, sabe? Porque assim, quanto mais nós evoluímos a nossa comunicação, nossos relacionamentos, mais sucedidos nós seremos bem-sucedidos, falando. As pessoas hoje que eu vejo que são bem-sucedidas realmente, sabe, com princípios, são pessoas que são bons de relacionamento. Sensacional. Entendeu? É como se nós fôssemos para um design original daquele que Deus nos criou, que é para se relacionar. Porque se o mundo dos negócios acontece através de relacionamento, quanto mais nós se relacionarmos, mais negócio nós vamos fazer. Entendeu? Só que nós temos que fazer negócio baseado em princípios e propósitos. Só que se eu me relaciono com uma pessoa por dia, a chance que eu tenho é o quê? Fazer um negócio por dia. Se eu relaciono com 10, a chance de fazer 10 existe, entendeu? Com 100, e o digital está aí para isso, entendeu? Para a gente poder realmente, até eu estou destravando o digital, vocês estão nos ajudando também, por quê? Porque nós podemos potencializar nossa mensagem através do digital. Nós chamamos de one to many, né? É uma pessoa falando para várias. Porque eu posso, às vezes, humanamente, fazer 5 ou 6 reuniões por dia, fisicamente, mas às vezes uma fala sua alcança milhares de pessoas. Né? Esse vídeo aqui vai ficar gravado aí para a eternidade, né? Então daqui a pouco pode alcançar outras pessoas que também estão passando por uma fase que nós estamos agora. Então acho que isso é o principal, sabe? A gente poder realmente destravar nosso relacionamento, nossa comunicação, as nossas conexões, e que meu voto é que realmente que Deus guie os seus relacionamentos para que você possa, né, minimizar os erros, minimizar as percas, minimizar as frustrações, porque você escolheu os caminhos certos. Vamos lá, segunda pergunta, Jim. Alguma opinião, hábito, algo que você mudou nos últimos anos? O que eu mudei foi realmente fazer conexões de forma intencionais, que estejam alinhadas com o meu propósito. Igual eu falei para você, eu por muito tempo, às vezes estava indo para casa, entendeu? Para encontrar minha esposa, meus filhos, me tocava meu telefone, Edinho, vamos para um churrasco? Eu largava e ia para o churrasco, entendeu? Não. Edinho, vamos não sei aonde? Vamos. Então eu fiz isso muito, durante boa parte do período da minha vida, mesmo casado. Então o que eu mudei foi esses hábitos. Então hoje, para tirar realmente eu da minha casa, tem que ser lugares que eu posso ir com a minha esposa e com a minha família. Então, quando é um churrasco só para homens, cara, tem situações que sim, mas tem situações que eu não vou mais abrir mão, entendeu? Não, porque se não cabe, às vezes, a família toda, não cabe você lá, entendeu? Não, porque você vai ter coisas que às vezes a esposa não pode saber, não faz sentido. Então, mudar esses hábitos, que eu recebia muito convite, sabe? Vai ter não sei o quê, vai ter inauguração, vai ter confraria, vai ter... Cara, eu participei de muita coisa. Eu entendo, tem o seu momento das suas conexões. E talvez quem está começando no network precisa disso aí mesmo, sabe? Precisa acelerar. Mas hoje não, eu sou mais prudente na forma das minhas conexões e mais intencional, e está tudo certo. O que você não pode é ser interesseiro, entendeu? Sem ser interessante. O network é isso. Sensacional. Então tem pessoas que estão a todo momento querendo estar nos lugares por interesse, entende? E elas estão indo buscar realmente o que tem naquele lugar, nem se preocupe em levar nada. Então o que eu mudei foi esse hábito, de realmente buscar conexões com intencionalidade e conexões que estão cada vez mais próximas do meu propósito. Sensacional. E esse valor mostra, inclusive, né, você valorizar a sua esposa, você quer dizer que você vai valorizar também as outras amizades, as outras relações que você tiver. Mostrar fidelidade, essa busca em se conectar com a esposa, que é a relação mais próxima, mostra que todas as relações também serão melhores. Então, acredito que é muito assertiva essa direção. Por último, te deixo à vontade para dizer alguma frase aí, deixar a tua direção para o nosso público. É isso aí, agradecer pelo convite, pela parceria, né?
para que vocês possam realmente acompanhar, compartilhar também. E lembrar que o maior network que existe vem do alto. Quando você estabelece uma conexão com Deus, e quando você fica amigo de Deus, Ele vai te apresentar os amigos dele. Então isso é muito importante, tá? Então talvez você tenha passando dificuldade hoje nos seus relacionamentos, se sente pesado, com certeza você precisa mudar de ambientes. Você precisa romper com isso. Isso só vai romper quando você tiver intimidade com o Criador, quando você tiver clareza do seu propósito nessa vida. Tá? E para encerrar, até deixei salvo aqui um final, né? Então talvez o problema não seja a falta de network, tá? Mas a forma como estamos nos relacionando. Tá? Uma pergunta aqui, você tem usado pessoas ou tem construído relacionamentos? Tá? Se esse episódio falou com você, compartilhe com as pessoas, tá? E lembre-se, Jesus não construiu uma rede de contatos, ele construiu relacionamentos, ele construiu relacionamento com as pessoas. Então isso que fica para todos, né, para todo mundo que está assistindo também, busque realmente se conectar com as pessoas, conhecer, servir as pessoas. Eu tenho certeza que 70% do que você ainda não conquistou está nas pessoas que você ainda não conheceu. Então conheça as pessoas, com certeza o seu próximo nível, o seu próximo romper está em alguém que você não conhece. Lembre-se disso, tá? Network vale mais do que dinheiro. Um abraço. Sensacional. Agradecido, Edinho, pela nossa conversa, parceria. Aprendizado. É isso aí. E creio que é só a primeira conversa aqui de muitos empreendedores que eu vou trazer, mas creio que você também vai trazer. Com certeza. Para conversas, para que a gente possa continuar trazendo um pouco de propósito, um pouco de valor daquilo que a gente vive dia a dia e, de alguma forma, fazendo a principal coisa, que é levar a palavra de Deus à frente. Amém, meu irmão. Fechou? Sucesso, tamo junto. Um Evercast. Obrigado, gente, e até mais. Depois de analisar e estruturar centenas de marcas e negócios, percebemos um padrão simples. Todo líder que entende os 7 montes do branding cresce com consistência. E quem não entende, vive apagando incêndios. Esse é exatamente o motivo pelo qual criamos o e-book Os 7 Montes da Influência do Branding. É um guia prático para você medir a sua marca e entender aonde precisa subir. O valor percebido sempre vence o desconto. E se você quer subir esse monte com clareza e propósito, eu deixei aqui um link na descrição para você baixar o e-book gratuito, Os 7 Montes da Influência do Branding. Ele vai te mostrar exatamente onde sua marca está forte e onde precisa evoluir.